burra ou ela ficando cada vez mais inteligente, mas mesmo assim o mundo morrendo e todo mundo se ferrando. Bom, tem pessoas que são otimistas sobre o futuro da humanidade, né? E tem pessoas que são um Então, pouco né? pessimistas. Mas o que vocês acham? Que o mundo ele está melhorando ou piorando? Piorando, com certeza. Depende do que você está falando. Piorando e não vai parar de piorar. Calma aí. Gente, Depende depende do do que você aspecto, eu está também falando. acho. Tipo, se você está falando de tecnologias, das descobertas, da inteligência, eu acho que evoluiu. Agora, se você está falando de, por exemplo, sei lá, eu não sei um ponto que eu posso falar que piorou. Eu, como eu posso dizer? Eu ia falar o senso das pessoas, mas bem que também tá bem equilibrado, porque tem pessoa que Ó, tem senso, tem outros que não tem. realmente, né? Eu acho que as pessoas, por exemplo, estão perdendo um pouco a noção de limite, de respeito. As pessoas aparentemente no passado respeitavam mais as autoridades, as pessoas mais velhas, e isso parece um valor que está se perdendo. E esse é um aspecto que eu acho que é negativo, que aparentemente está piorando, né? A questão da desigualdade social também, claro, as pessoas, muito mais pessoas estão passando fome, aparentemente, né? Mas pensa pelo lado positivo. O avanço da ciência fez com que a gente conseguisse vacina para uma doença séria em um ano, né? Então, isso é uma coisa muito positiva. E, Então, dá para a gente e ser talvez, otimista em alguns aspectos e pessimista em outros. realmente, e talvez com o avanço da tecnologia, eles possam criar formas mais fáceis para alcançar grupos minoritários, né? Por exemplo, podem inventar, eu não sei se existe ou não, mas podem inventar por exemplo, um sachêzinho que ele tem, ou tipo assim, um kit de sachê que aí quando você coloca na água ajuda a purificar a água. Tipo, aí fica baratinho e distribui para cidades que tem muita água suja e que não tem nenhum tratamento local da água. Mas isso já existe, né? Coisas parecidas já são usadas no tratamento da água. Já? Uhum. Não, nossa, não sabia. Para purificar, exatamente para tirar as Professor, impurezas. Oi, fala, Sofia. eu, eu, peguei um texto, como fala? Um trecho? É um trecho do livro, do, é o livro, Uhum. e o que eu achei bem legal. Tá. Ô, Gabriel, você queria falar alguma coisa? Não, apertei errado. Ah, tá. Então, Sofia, comenta aí qual é o seu trecho. É da fala da mãe com o filho, quando ela fala do roubo. Quero Uhum. saber de quem o senhor roubou. Não roubei, mãe. Juro, achei na rua. O senhor não minta pra mim. Juro, mãe, juro por Deus, não minta pra sua mãe. Esse eu fiquei bem. Eu notei alguma coisa diferente, entendeu? Entendi. Suspense, sei lá. Eu fui além quando eu tava lendo o texto. Ah, como assim além? Você entrou na história, é isso que você quis dizer? Meio que Ou isso. Aham. você se identificou com a história? Isso. Vocês já acharam dinheiro na rua? Alguém aí já achou dinheiro na rua? Professor, o Eu, máximo que eu achei na rua foi 50 centavos. 50? Gente, uma É. vez eu encontrei um monte de moedas, assim, uma atrás da outra. Eu ia olhando pro chão, né, e fui encontrando. É como o que aconteceu na Cidade de Felicidade do livro, né? Porque as pessoas com moeda. andaram até Ô, professor, encurvadas, olhando o dinheiro que estava pelo chão. A eu acho que eu quantidade enorme de entendi o dinheiro. que a Sophie quis dizer. Às vezes ela se identificou tanto na história que ela se imaginou como se fosse ela vivendo isso. Eu também Verdade. me imaginei assim. Quando eu li esse trecho, eu fiquei imaginando a situação do menino. Aí isso começou a meio cutucar minha cabeça, porque aí começou. Eu comecei a pensar sobre como às vezes adultos eles não levam a sério as crianças quando elas deveriam ser levadas a sério.
Porque um problema que até hoje eu acho incrível como não foi resolvido é que, assim, criança, na maioria das vezes, elas estão brincando, não mentindo, mas tem certos momentos que dá pra sentir que a criança, ela tá falando a verdade, ela tá de pé junto, jurando que ela tá falando a verdade, mesmo assim os adultos não levam a sério. Isso eu lembro que já aconteceu muitas vezes comigo quando eu era pequena. Eu jurava que eu tinha visto alguma coisa, eu jurava que eu não estava mentindo e meus pais achavam que eu estava mentindo. Tanto é que às vezes eles me zoam até hoje de coisas que eu jurava que eu estava falando a verdade e eles falam que é mentira. É. E isso E aí, tem bem um triste. saber também do senso comum que fala o contrário, que fala que as crianças são mais sinceras, mais honestas, e por isso elas deveriam receber mais crédito quando elas falam alguma coisa, né? Criança, é como se criança não conseguisse mentir. Eu não Tem sou uma essa criança, espécie de mas eu sou saber do senso sincera. comum. Como, Rafa? Eu não sou uma criança, mas eu sou sincera. Demais. Vocês são criancinhas assim. Vocês são pequenininhos, Eu acho que a anjinhos. criança, Para, assim, professora, até você, eu, pelo amor de Deus. meu Deus. Eu acho que a criança, ela realmente, a criança é uma pessoa muito sincera. Só que eu acho que a criança ela só não vai ser honesta ou ela só não vai ser sincera quando ou ela está procurando atenção, ou seja, ela vai começar a inventar histórias para que os adultos comecem a prestar atenção nela, ou quando ela fez alguma coisa de ruim e ela não quer levar uma bronca ou não quer sair de ruim. Eu sei disso porque acho que todo mundo já foi criança, mas assim, quando eu era criança aconteceu muito isso comigo. Eu inventava muita história pra começar a dar mais atenção na rodinha ali da família, né? Ou também quando eu, por exemplo, quebrava um copo, eu mentia que era minha irmã. Beleza. Ô, gente, nós não comentamos ainda sobre uma personagem que é importante. Uma personagem que abre o livro, né? O velho. O que vocês acharam do velho e como vocês poderiam caracterizar esse velho? Professor, Fala, Sofia. quando eu comecei a ler o livro, acho que foi ontem, eu comecei a ler. Eu perguntei um negócio à minha mãe, o que era a palavra que diz meio que a personalidade dele, como que era? É, Unha de fome? como que é uma pessoa que ela é. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ciúmes. Deixa eu passar aqui no texto. Munheca. Eu perguntei pra minha mãe o que era isso. E daí ela me explicou, e daí eu comecei a entrar no livro, como eu falei, né? E daí eu comecei a perceber que o cara era isso mesmo. Que ele começou a entrar mais profundo no texto. Eu fui além mais ainda. Eu consegui perceber várias coisas, só que agora eu não sei explicar, entendeu? Entendi. Eu achei o velho, assim, um velho bem muquiranas, assim, tipo, ele evitava de fazer um monte de coisa só pra economizar, mesmo que o cara, do jeito que o texto tava ressaltando, né? O cara deveria ser, tipo, um milionário, porque, tipo, ele tinha muitas riquezas, né? E Duro é a mesmo palavra assim, definida. Isso, ele é pão realmente, duro, unha de fome. Eu Ó, eu achei vou ele dar um uma dica velho para bem vocês, gente. rabugento. Quando vocês não entenderem o significado de uma palavra, procurem no dicionário, tá? Vocês podem pegar o celular ou um dicionário físico, né? Eu uso esse aqui, Priberan. Vamos abrir o Priberan. Aí você digita a palavra. E outra coisa muito importante. Várias palavras nós acabamos entendendo o significado apenas pela leitura do texto. Então, assim, o próprio texto vai dando pistas do que uma palavra significa. Por isso, alguns escritores e autores, eles falam assim que não vale muito a pena ficar consultando o dicionário o tempo todo, tá? Mas, para quem não consegue passar para a próxima linha sem saber o significado de uma palavra, vale a pena usar um recurso como esse, que é o dicionário eletrônico. Mas, ó, os significados aqui, ó, que a gente vai encontrar, não são muito aqueles que o livro apresenta, não, tá? Só o verbo munhecar aqui que vai ter um significado parecido. Munheca, substantivo feminino.
juntura da mão com o braço. Então, isso aqui, juntura da mão com o braço. Agora, munhecar, segurar com força, igual a agarrar, prender. São sinônimos da palavra munhecar, ó. Segurar com força, agarrar, prender. Diferente de largar, soltar. No contexto do livro que nós estamos lendo, dizer que o velho é munheca significa que ele segura algo com força, que ele agarra algo sem soltar. O que ele agarra assim com tanta força? O dinheiro? O dinheiro. Então, dizer que ele é munheca significa, assim, que ele não larga o dinheiro dele. Ele economiza muito, ele só quer saber de ganhar cada vez mais dinheiro. E o texto dá vários sinais disso. Olha, vocês não viram lá que no primeiro parágrafo fala que ele andava com o chinelo num pé e o sapato no outro para não gastar? Nem tanto o sapato, nem tanto o chinelo. Eu achei que Munheca. Ele entrava pela cozinha para não gastar a escada de mármore que ele tinha na casa dele. é a mesma Munheca, coisa do cara. querendo economizar. É a mesma coisa do cara tentar fazer um processo de levitação só para não sujar o chão da casa. Ou, tipo, quando É. for comer, ao invés dele, por exemplo, quando ele vai almoçar, ele sair da própria casa para não sujar nem o. Para não ter risco de cair a comida no chão. Isso. Ô, Laura, você quer falar algo? Pode falar. Uma pergunta, por que que ele colocava, por que que ele, tipo, fazia as coisas para não usar, que nem ele construiu lá a escada e tal, só que não usou a escada. Exato, Laura, você chegou num ponto muito importante do texto. Porque, gente, ele mesmo se deu conta de que isso não valia a pena. Na hora que ele estava morrendo lá na entrada da casa dele, que ele estava caído no chão, ele começou a olhar para o céu e ver como que era bonito o céu. E aí tem um momento que ele fala até assim, é tudo tão bonito e de graça. Até muda de linha para falar que é de graça. Então teve várias coisas na vida dele que ele não aproveitou e que eram gratuitas, né, de graça, como apreciar a natureza, apreciar o céu. E ele não aproveitou porque o foco dele era o quê? Ganhar mais dinheiro, economizar. Ele era dono de metade da cidade, né? Aquele sobradinho onde ele morava com a empregada dele, ele conseguiu porque ele fez um negócio com a viúva do fundador da cidade. Aproveitando a fragilidade dela, já que ela tinha acabado de perder o marido, ele aproveitou assim para negociar com ela bem nesse momento de fragilidade, de tristeza, e aí ele conseguiu comprar o sobrado. E a partir daí ele não parou mais. O texto até fala assim que ele começou a fazer negócios em velórios, porque se aproveitava da fragilidade das pessoas. ele. Eu acho que além de assim, de tudo que o texto se referiu a ele, como munheca, dedo duro, que nem a Rafa falou também, meio ganancioso, eu acho que ele também eu acho que ele também gostava muito de ostentar, porque não faz sentido ele ter a escada de mármore, mas ele não usar ela. Eu acho que ele também gostava muito de ostentar. Aí eu discordo. Porque se ele gostasse mesmo de ostentar, ele ia andar com 2 sapatos. E ele também não ia comer feijão com chuchu no almoço e arroz com chuchu na janta. Se ele quisesse mesmo ostentar, ele ia ter tudo assim do bom e do melhor, ia querer se exibir, se mostrar para as pessoas, né? Como usuários do Instagram. Realmente, você tem um ponto, mas aquela escada ainda fica na minha cabeça, gente. Então, a escada era de mármore, né? A não ser que a gente interprete assim, que para continuar ostentando, ele não usou a escada que era de mármore para ela continuar intacta. E aí todo mundo ia ver ela linda como sempre. Então, era exatamente isso que eu tava pensando. Ele gostava de ostentar, mas ele também gostava muito de economizar. Aí, Só que ele por gostava causa mesmo era disso- de negociar, né? Ele gostava muito de realmente. negociar. Na hora da morte dele, ele tentou negociar uma casa ainda. O médico chegou lá para atendê-lo, né?
E aí ele perguntou se a consulta ia ser cobrada. Gente, a consulta que poderia salvar a vida dele, ele perguntou se ia ser cobrada. E aí, sabendo que ia ser cobrada, é como se ele recusasse aquilo, né? E acabou morrendo. E Professor, olha, o que causou a morte dele foi ele usar sapato num pé, chinelo no outro. Porque isso deu aqueles problemas na coluna dele, né? Que ele nem se tocava, que era causado por isso, por esse hábito dele. E deu no que deu, né? Alguém ia falar algo? professor, Rafa. Oi, eu ia falar também. Mas pode falar, Sophie, depois eu professor, falo. aquela parte que falou que ele ia, na hora que ele tava morrendo, que ele ia, tipo, um cara ia, não, ele ia dar dinheiro para um cara. Era um médico? Eu não entendi essa parte, entendeu? Ele estava com duas pessoas. Ele estava negociando um imóvel com um homem que chegou depois, mas também tinha um médico. Na verdade, foram três pessoas, né? A pessoa com quem ele estava negociando, o médico e o cartorário. Um cara que trabalhava no cartório e veio até a casa do velho para ler o testamento dele, que é outra coisa que a gente não comentou ainda, ó, testamento. O que vocês acharam dessa parte do testamento? Porque, olha, se ele foi munheca a vida toda, parece que ele acabou se redimindo na hora da morte, né? É igual aquela palavra que falou, lê. Isso, um simples lê, né? Leia, não lembro agora se era lê ou leia. Era Mas lei. diga. Então, assim, eu vou descrever esse velho em algumas palavras. Uhum, Ele é meio um pouco manipulador, porque, tipo, ele se aproveitava da emoção das outras pessoas, né, para conseguir algumas coisas. Ele era ganancioso, ele uhum, era pão duro. uhum, E assim, eu achei um pouquinho de falta de noção dele. Assim, ele queria as coisas e tal, beleza. Só que precisava utilizar as emoções das outras pessoas para isso, porque tipo, a viúva, ele aproveitou que ela tava passando por um momento difícil para pedir, né? As outras pessoas também, ele ia nos velórios, eu achava meio. Achei isso meio um pouco de falta de noção desse velho, entendeu? Mas é que, tipo, é que nem deixa bem explícito no texto que ele era realmente uma pessoa que gostava muito de negociar e gostava muito de ganhar muito dinheiro. Então, eu acho que já estava meio óbvio que nessas situações ele ia usar, se aproveitar das emoções das pessoas e das próprias pessoas para conseguir mais dinheiro, né? E sair no lucro. uhum. E olha, gente, pensa comigo aqui uma coisa. Para quem gostava tanto assim de ganhar dinheiro, ele não parecia estar num local muito propício, né? Porque Felicidade é uma cidade fictícia, é uma cidade pequena, pobre, né? Assim, o começo do livro dá a ideia de que Felicidade tinha uma economia muito primitiva. Passavam aqueles animais carregando, aquelas tropas de animais carregando café, açúcar, depois voltavam com coisas, com outros objetos, outros produtos que eram mais avançados. Então era uma economia um pouco primitiva, primária. E depois até isso parou, porque construíram uma estrada que dava a volta na cidade, no outro lugar, e até parou com esse tipo de economia, com esse tipo de atividade na cidade. Realmente, mas eu acho que até no texto ele cita que a economia, a felicidade em si, né, a cidade, né, era bem primitiva. Acho que ele cita em uma parte, acho que no comecinho ele fala que era uma cidade muito primitiva. E aí acontece todos os eventos, né, que acontecem no texto. E realmente eu acho que ele não está em um lugar muito propício. Mas eu acho que assim, isso aí deve também dar alguma estratégia para ele continuar lá. Porque não é possível, gente, ele continuar lá. Se ele ganhasse pouco dinheiro, eu acho que eu não iria ficar lá.
Então acho que também devia dar alguma estratégia para eles, deveria ter alguma estratégia. Só que para quem não estava num local muito propício, até que ele se deu muito bem, né? Porque ele conseguiu ser dono de metade da cidade. Fala, Sofia. Uma palavra que define ele bastante é pão duro. Eu percebi isso também. Pão duro. Eu acho que até no texto é mencionada essa expressão uma vez. Não lembro muito bem, mas acho que uma vez é mencionada assim. Ô, Vini, tá aí? Sim. Sim? Ô, Vini, qual parte você achou interessante, assim, que você destacou? Hoje nós estamos falando só os destaques. Bem, eu destaquei uma parte que, quando ele estava recolhendo dinheiro, né, eles acreditavam que só ele sabia. Aí, um filho de uma menina lá foi falar para as outras pessoas, aí ela deu um tapa na cabeça dele. Eu não lembrei dessa parte. Alguém lembrou? Eu me lembro. Também É não. daquela hora que ele pega e fala assim, mas eu achei a árvore, eu descobri a árvore de dinheiro primeiro. Aí a mãe Verdade, dele pega e lembrei. dá um tapão assim na cabeça e fala assim, cala a boca. Eu acho que ela Lembrei. pega e fala assim, cale a boca. alguma coisa É assim. verdade, cala a boca, verdade. Nossa, Vini, isso me fez lembrar de uma coisa muito importante. Vocês notaram como todas as pessoas ficaram envergonhadas de tudo que elas fizeram? Desde ficar procurando dinheiro o tempo todo na rua, Sim, eu até, percebi. até depois que eles destruíram a árvore no centro da No cidade, né? texto próprio cita que quando as pessoas elas estavam procurando dinheiro, elas abaixavam, pegavam o dinheiro e depois levantavam como se nada estivesse acontecendo e até olhava para os dois lados para ter certeza que ninguém tinha visto. Porque Gente, elas consideram, então, que essa atitude é algo vergonhoso. Agora me falem, por que isso é vergonhoso? é que, prof, eu posso falar assim um pouquinho. É que eu acho que vai ficar meio longo, mas assim, o meu pai, ele sempre falou que quando você vai arrumar um emprego, dinheiro na vida, você tem que ter dignidade. E ter dignidade significa você ganhar o dinheiro de uma forma limpa, ou seja, você trabalhar para conseguir aquele dinheiro. Porque ver os frutos do seu trabalho é uma forma satisfatória. Então, assim, resumindo bastante, eu acho que as pessoas elas estavam ficando envergonhadas por pegar aquele dinheiro, porque elas estavam conseguindo aquele dinheiro sem esforço, elas não estavam fazendo nenhum esforço. Aí elas estavam se sentindo envergonhadas porque era tipo meio que um dinheiro sujo, porque elas não fizeram basicamente nada, elas só nem elas que plantaram a árvore também nem prestaram atenção. Quem plantou a árvore foi aquele carinha lá do testamento, lá que leu o testamento. Então eu acho que elas estavam com vergonha porque elas estavam ganhando dinheiro sem dignidade. E não ter dignidade na vida é algo assim triste, até porque você não vai, assim, você dá um sentimento no peito muito ruim, porque você não se sente digno, você não se sente bem, porque você tá pegando, pode ser até dinheiro emprestado de outra pessoa ou de outras fontes não muito legais. Uhum. Nossa, eu concordo muito com você e com seu pai. Era um dinheiro muito fácil, né? Então as pessoas, na verdade, elas nem sabiam muito bem o que estava acontecendo também, né? Porque do nada surge árvore que dá dinheiro e elas nunca viram isso em lugar nenhum. Elas ficam um pouco desconfiadas. Eu ia falar sem saber o que fazer, mas isso não seria correto, porque elas souberam muito bem o que fazer, pegar todo o dinheiro possível. Elas saíram pegando todo o dinheiro que elas conseguiram, né? E destruíram a árvore, até peneiraram a terra onde a árvore estava, levaram tudo para casa e fizeram verdadeiros bosques em suas casas com mudas, né, dessa árvore para elas crescerem. Nessa parte eu lembrei E, muito bom, do meu texto que eu escrevi, que eu tinha pegado uma escavadeira e plantado na minha casa. Eu ri muito. não, quando começou a narrar isso no livro também, eu fiquei muito impressionado, porque, gente, os felicenses estavam desesperados por dinheiro. Desesperados. Parece que eles nunca tinham visto dinheiro na vida. E se você for para pensar, na realidade, é a realidade de algumas cidades brasileiras, e isso é muito triste. Porque eles têm que aderirem, eles têm que fazerem tudo isso, assim, saírem. Acho que também no texto fala que ocorria muitas brigas para ver quem pegava galho, muda da árvore, né, para poder plantar.
Então, assim, é uma situação muito triste, porque aquelas pessoas, elas precisavam daquele dinheiro, provavelmente para comer, para ter um conforto maior. Então, assim, é bem triste você pensar essa situação. Para quem é do 7º ano, isso me fez lembrar daquele documentário que a gente assistiu na aula, Ilha das Flores, sabe? Que as pessoas comiam os restos dos porcos. Chocante, né? Então, assim, chega a ser desesperador mesmo em algumas situações. Às vezes a pessoa vive numa condição de vida tão vulnerável, né? Tão ruim, que ela vê dinheiro na frente e ela quer ir até a raiz da árvore para conseguir mais e não passar por mais dificuldades na sua vida. Gabriel, o que você destacou? Peraí. Ó, eu destaquei essa parte. Ó, o senhor vai pagar o tratamento? O velho balançou leve a cabeça. Não ia, não. E a consulta? O velho parecia até melhorar. Balançou firme a cabeça. Não. Essa é a frase mais interessante que eu achei. É muito interessante, né? Porque, olha, ele valorizava tanto dinheiro que não quis pagar pela consulta que salvaria a vida dele. Então, aí a gente consegue caracterizar bem essa personagem, porque nós notamos e nós confirmamos qual é a prioridade da vida dele, né? E não é a vida, aparentemente. Verdade. Laura, o que você destacou? Professor, uma parte que eu achei bem engraçada até foi essa aqui, ó, bem no início do texto. Os meninos ficavam até sem fôlego de contar 1, 2, 3, 10, 50 burros olhando o rabo um do outro pela estrada enrolada na serra. Uhum. Então, a gente acabou comentando isso, né? Sobre como era a economia da cidade no começo, uma coisa um pouco primitiva. Talvez até me arrependa de usar esse termo no futuro, mas é como eu posso classificá-la agora. Era uma economia um pouco primitiva. Só que percebam, esses meninos nessa época, eles eram muito felizes. Eles ficavam subindo nas árvores, vendiam coisas para as pessoas que chegavam na cidade. E isso nos faz pensar o que vem adiante, né? Porque todo mundo já plantou as mudinhas da árvore que dá dinheiro na sua casa. O que vai acontecer agora com felicidade? O que vocês acham que está por vir agora na narrativa? Essa é uma Olha, eu acho pergunta que. apenas para quem não leu o capítulo 3 ainda. Tá? Olha, eu não li, então eu acho que, assim, baseado em o que falou, assim, baseado no que aconteceu, né, e também no finalzinho, assim, quando tá quase terminando o segundo capítulo, ele fala que um bar fechou, o outro bar fechou, outro negocinho fechou, então eu tô achando que o comércio inteiro da cidade vai fechar, e se não fechar, a inflação ela vai começar a subir e o dinheiro vai perder o valor naquela cidade. Aí as pessoas provavelmente vão se mudar. Uhum. Fer, você pode explicar um pouco para a gente sobre como funcionaria esse Olha, processo eu da não sei inflação explicar não, porque eu subindo? sei bem pouco sobre isso. Eu me baseei um pouquinho porque eu tinha visto a situação de alguns países em que eles estavam precisando pagar as suas contas, aí eles começaram a imprimir muito dinheiro em excesso. E quando isso acontece, o dinheiro ele passa a ser desvalorizado. Então, por exemplo, a população ela passa a desvalorizar o dinheiro, ele não tem mais valor. Então, por exemplo, as pessoas elas podem passar, tipo, jogar o dinheiro fora. Isso aí acho que tá acontecendo na Venezuela, eu acho, eu não lembro. Ou podem começar a Gente, queimar o dinheiro para se aquecer. É uma situação, assim, bem triste. essa atitude de imprimir mais dinheiro, por exemplo, que a Casa da Moeda pode fazer, é uma atitude não recomendada pelos economistas, normalmente. Né? Eu nunca vi um economista defendendo uma coisa como essa, imprimir mais dinheiro. Exatamente porque isso pode gerar uma grande crise financeira. Então, é que assim, prof, eu comparei essas duas situações porque se a gente for para pensar, até que elas são
meio que parecidas, porque as árvores, elas provavelmente vão passar a dar muito dinheiro. E como no próprio texto disse, os quintais viraram um bosque de muitas árvores, provavelmente a população ela vai começar a ficar muito rica. Aí eu acho que tem uma tendência disso acontecer. É como se estivesse imprimindo dinheiro. Como que eles vão sobreviver nessa cidade, né? Será que os preços das coisas vão continuar os Eu acho mesmos? que ou eles vão se mudar para outras cidades que valorizem o dinheiro, né? Ou eles vão começar a fazer que nem os países que acontece quando imprimem dinheiro, né? Tem um colapso no negócio que eu esqueci o nome, aí acontece todos os eventos. Gente, eu vou deixar uma tarefinha, olha. Todo mundo que participou da reunião de hoje fica responsável por dar um Google, assim, mesmo que seja rápido, para pesquisar essa situação de país imprimindo dinheiro, tá? Vamos tirar essa história, assim, a limpo, para ver se isso realmente aconteceu e o que aconteceu nos países que fizeram algo do tipo. Beleza? Combinado? Façam isso. Ok, Fer, professor. Laura, Rafa, Sofia, Gabriel, Vini. Fazer o quê, professor? Dá um Google assim em casa, quando vocês tiverem um tempinho, para verificar se houve algum país cuja Casa da Moeda, né, fez impressão de dinheiro para resolver problemas econômicos. Tá bom? Olha, até onde eu sei, assim, Houve algum país que conseguiu resolver alguns problemas econômicos? Imprimindo dinheiro. Imprimindo Espanha. mais dinheiro. eu acho que teve também um caso da Venezuela, mas eu não sei se é recente ou se é antigo. Uhum. Aí, assim, vocês deem esse Google, de repente façam alguma anotação e na próxima reunião a gente fala o que nós encontramos dessa busca. Professor, Fala, Rafa. quando terminar a reunião, eu preciso falar um negocinho sério com você. Tá bom. No particular? Pode ser depois que todo mundo sair mesmo. Ah, beleza. Tudo bem. Tudo bem. Gente, uma outra coisa que eu queria destacar aqui no texto é que ele começa com aquela clássica expressão de contos maravilhosos, contos de fada, né? Era uma vez. Era uma vez em felicidade um velho tão unha de fome, blá, blá, blá. O que que esse era uma vez nos faz esperar desse texto? Posso falar? Fala, Sofia. Para mim, eu acho que era uma vez que vai acontecer várias coisas além, alguma coisa que, por exemplo, assim, como eu posso falar? Pode mudar algum tipo de alguma coisa do texto, entendeu? Interessante. A Rafa vai responder agora e depois o Gabriel. Fala, Rafa. Professor, então, eu sempre tive muito essa dúvida, porque vários livros que eu leio, assim, eu já li, sempre começava com era uma vez. Aí eu me pergunto até hoje, o porquê eles decidiram colocar justamente essa frase, era uma vez. Eu tenho algumas teorias de que, tipo, pode ser contando, né, coisas do passado, que já passou, ou também coisas que está passando e pode mudar o final. Então, tipo, eu não entendo muito esse era uma vez. E eu também, assim, penso comigo, por que eles escolheram a frase era uma vez, sendo que eles poderiam colocar outra frase para o início de algumas histórias? Tá, vamos ouvir o Gabriel e eu vou responder essa pergunta, tá? Fala, Gabriel. Pra mim, assim, era uma vez, dá um ar, tipo, que vai acontecer coisas inexplicáveis. Tipo, Boa. coisas que nunca vão acontecer na realidade. É isso, tá? Por que os contos de fadas e contos maravilhosos, né, começam com essa expressão? Por pelo menos duas razões. Primeira, porque isso já indica para o leitor logo de cara que o tempo dos acontecimentos dessa narrativa é indeterminado. Ou seja, não sabemos exatamente quando aconteceu, nem saberemos. Era uma vez. Não vamos indicar um ano exato.
apesar de o texto que nós lemos dar algumas dicas, algumas pistas de quando a história aconteceu. Porque a moeda falada no livro é o cruzeiro. E o cruzeiro existiu antes do real. Era uma moeda anterior ao real, né? Então, o livro foi publicado na década de 80. Então, a gente consegue se posicionar um pouco no tempo, mas era uma vez, indica que o tempo é indeterminado. Não dá para saber exatamente quando aconteceu. Uma outra razão para usar essa expressão era uma vez é exatamente para fazer isso que o Gabriel disse. Isso dá uma liberdade para o escritor, já que ele vai escrever um conto maravilhoso, uma história fantástica, né? Mas isso dá liberdade para ele de incluir na narrativa coisas inexplicáveis, coisas que não aconteceriam normalmente. E o que é a coisa inexplicável que acontece na árvore que dava dinheiro? Uma árvore que dava dinheiro? Uma árvore que dava dinheiro. Então, isso é uma coisa que jamais aconteceria. Assim como, por exemplo, animais não se transformariam em assistentes da Cinderela. Assim como um lobo não conversaria com a Chapeuzinho Vermelho. Assim como um lobo não ficaria ameaçando porquinhos. Ou assim como um lobo não se vestiria de vovozinha e reclamaria do tamanho de nariz, blá, 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 blá. Tá? Então, assim, são coisas que não aconteceriam nessa concepção que nós temos da realidade, tá? Então, era uma vez, é uma porta que se abre para o autor explorar coisas inexplicáveis, tá? Eu Entendi, respondi essa pergunta, Rafa? professor. Obrigada. Nada. Diga, alguém ia falar algo? Professor, é igual quando as pessoas falam que, por exemplo, dinheiro não dá em árvore. E deu. Em felicidade, ó, até felicidade é uma cidade fictícia, é uma coisa inventada. Então, era uma vez em felicidade. Na mesma frase, já tem uma coisa aí que não existe, que é a cidade. Uma cidade Eu tenho uma pergunta. Esse era uma vez, como você disse, né, é para indicar que não vamos saber em que momento que a história está acontecendo e também que os eventos que estão acontecendo são fictícios, né? Mas todas as histórias fictícias, elas têm que ter esse era uma vez ou elas podem ser histórias boas sem esse era uma vez? Não, nem todas, gente. São os contos maravilhosos, os contos de fada. Essas histórias, sim, começam com Era uma Vez. Mas vocês se lembram daquele conto que a gente leu no começo do nosso clube? Uma galinha? Sim. Então, ele não começava com Era uma Vez, né? Então, assim, vários outros textos literários, artísticos, fictícios ou não começam com Era uma Vez, tá? São essas histórias em que algo impossível, improvável, irrealizável vai acontecer, tá? Mas, ainda assim, Fer, várias histórias que podem ter um monte de coisas inexplicáveis, se o autor decidir que não quer começar com Era uma Vez, também não precisa, tá? É que é uma forma clássica de começar contos maravilhosos e contos de... Professor, Fala, Sofia. você vai colocar lá no grupo a tarefa, porque eu já esqueci. Tá bom, eu coloco. Olha, isso aí eu acho que é meio que uma. Na realidade é uma opinião pessoal minha. Mas, assim, eu normalmente não gosto muito de. Assim, não que eu não gosto, né? Mas eu acho meio que um era uma vez, assim, muito clichê, muitas vezes. Eu não sei se é porque eu já ouvi muitas histórias de era uma vez. Mas isso é só uma opinião pessoal minha. Porque, por exemplo, a Árvore que Dá Dinheiro começou com um era uma vez e até que tá sendo uma história bem boa. Mas assim, eu acho meio clichê começar com Era uma Vez. Assim, pode parecer um pouco clichê, exatamente por esse motivo que você falou, pelo fato de nós já termos ouvido tanto isso. Nós praticamente entramos no mundo das histórias com o Era uma Vez. Então é uma coisa assim que praticamente nos iniciou na ficção.
Então, isso pode deixar alguns de vocês um pouco enjoados e tal. Aí vocês ficam pensando, era uma vez. E você já antecipa o que pode acontecer na história. Já vem aí uma história um pouco infantil, uma história em que os animais vão falar, Eu não uma fábula. antecipo. Mesmo eu lendo com Era uma Vez, eu não antecipo. Eu só acho meio clichê mesmo de começar, mas mesmo assim eu leio o texto. É. Assim, um autor que quer ser original, ele vai pensar o quê? Eu não quero começar a minha história do jeito que os outros autores começaram. Então, assim, isso pode soar clichê até para quem vai escrever, né? Fala, Rafa. Professor, engraçado e que não são nem só os livros que começam com Era uma Vez. Porque também tem músicas que começam com Era uma Vez. Eu Era acho bem uma vez. interessante. Era Esqueci o resto. uma Não lembro vez. de mais nada da música. Era É que nem uma aquela vez. música lá Um do. Acho que lugarzinho é no da meio Marília do Mendonça, se nada. não me engano, que ela pega e canta assim, era uma história. Ah, não, tá na cabeça que era uma vez, não, mas era uma história de uma flor e um beija-flor. Nossa. Ah, Não, Era uma vez. Nanana. Peraí, eu eu tô acho que é um pegando a música lugarzinho no meio do aqui. nada. As minhas apostas são nisso. Aqui, era uma vez. O dia em que todo dia era bom, delicioso, Trem Essa é outra música. bala! Eu das acho que esse nuvens era o serem nome da feitas de música. algodão. E Eu tem da cantei uma carinha música de do Sandy anjo. Júnior, vocês não devem nem saber quem é. Que carinho de anjo. É uma Quem Tem é? a do novela? Sandy Júnior também. Que Quem Era ouve? uma vez. Eu Um assisto lugarzinho no meio do nada, com sabor de chocolate. Tava na carinha de anjo, professor. Eu tinha 7 anos. Gente, Eu que carinha de lembro. anjo. Aí não deixaram Eu mentir. tinha Carinha de 7 anos, não me Carinha de anjo. julga. Carinha de Carinha de anjo é Anjo é uma muito novela? recomendo. Ô, gente, nós Sim. não comentamos sobre uma personagem que é a minha favorita. Minha personagem favorita Qual? do texto. O açougueiro. O que vocês acharam do açougueiro? Eu achei assim, bem. Eu não bem sei, eu típico. achei ele meio engraçado, porque, tipo, a mulher lá falando, planejando sobre o futuro, aí ele só indo lá, querendo só jantar, assim, tentando Assim, achar uma comida, assim, e no vamos final comer acha uma agora? batata assada. É. Amei. Eu acho ele bem despreocupado, ele só quer vender carne e pescar. E acabou. Ele vê as pessoas se desesperando por dinheiro e, assim, ele nem entende o que está acontecendo. Depois que ele descobre que a árvore dá dinheiro, a única coisa que ele fala é: quanto mais árvores no mundo, melhor. Eu adoro Eu a atitude amo. dele. Por isso que ele é meu Não favorito. está errado, porque, assim, realmente, quanto mais árvore no mundo, melhor. Mas ainda assim, ele não deixa de ser um personagem bem preocupado. Bem despreocupado, né? Ele continua fazendo as mesmas coisas de sempre, né? Gente, agora um outro aspecto que eu gostaria eu gostaria que vocês pensassem sobre esse texto é que, como eu já disse, ele é um texto da década de 80. Então, ele pode apresentar algumas coisas na narrativa com as quais nós não concordamos. O narrador desse texto é onisciente. O que isso significa? Que ele narra em terceira pessoa acontecimentos com outras pessoas, com as personagens, né? Ele não participa da história. O narrador personagem participa da história. Ele é um narrador onisciente, que sabe tudo o que acontece, sabe até o que as personagens desejam, o que elas pensam, o que elas preferem, né? E eu vou destacar então aqui para vocês um parágrafo do narrador, ó. Esse parágrafo acontece quando as pessoas já plantaram as árvores e elas estão planejando o que fazer com o dinheiro. Olha o que o narrador diz. E assim os casais viajavam nas casas depois da janta. Os moços pediam pelo correio catálogos de excursões pelos 7 mares. E as moças pediam revistas de modas, folhetos de perfumes e de joias. Velhos olhavam um canto da sala e apontavam o dedo rugoso. A televisão vai ficar bem ali. Olha só, o que
Lembro. Homens, mulheres e velhos queriam, indicam o que o narrador acha dessas pessoas, na minha opinião, né? Porque os jovens, homens, estão pedindo catálogos de excursões. Isso dá a ideia de que, então, homem jovem é uma pessoa aventureira, que quer viajar muito, quer conhecer o mundo, quer se aventurar. As moças pedem o quê? Revistas de modas, folhetos de perfumes e de joias. Tudo a ver com aparência, como se mulher fosse apenas uma coisa fútil. E os velhos querem uma TV, assistir TV. E isso dá uma ideia de que a velhice se resume a ficar numa casa assistindo TV. Porque seria legal se, por exemplo, os velhos pedissem catálogos de excursões para eles viajarem e se aventurarem. Seria mais original, de repente, se os moços pedissem revistas de moda. Não seria uma inversão assim, interessante de ver? Porque isso seria chocante para as pessoas. Isso seria um pouco chocante. Porque, às vezes, uma Concordo. pessoa vai ler esse parágrafo e vai passar batido. Ela não vai nem se importar. Porque tá tão naturalizado que homem, mulher e velho são dessas formas, que a pessoa não vai nem se importar, vai passar... é isso mesmo, é isso que uma mulher pediria, é isso que um homem pediria, é isso que um velho pediria, né? Então tem coisas que são naturalizadas, que na década de 80 talvez não fossem tão discutidas e não estivessem tão na cara como hoje. Tá, e esse foi o meu destaque. Se alguém tiver mais alguma coisa para destacar, pode falar agora. Olha, eu percebi com a nossa reunião de hoje que a gente poderia ficar horas conversando só sobre os 2 primeiros capítulos, porque o que não falta é assunto, né, e coisas para comentar. Então, são temas bastante profundos, com os quais a gente pode discutir muito. Bora fazer uma votação pra gente prolongar de 2 horas a aula? Bora. Eu tô pensando nos Ai, próximos ai. textos, assim. Professor, Sim, concordo. Seria uma boa ideia. eu durmo muito Gente, cedo, eu durmo cedo, eu durmo cedo. para a próxima reunião, vocês devem ler apenas o próximo capítulo, que é As Flores, tá? É um capítulo bem importante para a narrativa, é um capítulo longo, tá? Por isso que eu deixei um capítulo só. Então, para a semana que vem, é só As Flores, o próximo capítulo. E não vamos esquecer da pesquisa lá no Google, se algum país já usou a impressão de dinheiro como uma estratégia para resolver problema econômico. E se a gente encontrar alguma coisa, a gente vai trazer para discutir na próxima reunião, tá? Bom, eu acho que eu falei tudo que era importante. Posta lá no grupo, que eu vou esquecer. Sim, vou postar. Pode deixar. Gente, olha, eu estou muito feliz com esse grupo que a gente tem aqui hoje e com como vocês leram, as coisas que vocês mencionaram, as discussões que nós fizemos, tá? Estou orgulhoso de vocês, continuem assim. Professor, Fala, Sofia. é algo que um dia eu pensei. Como que eu tô mudando algumas coisas, por exemplo, na minha escrita, no meu jeito, alguma coisa de escrever, com a leitura, entendeu? Uhum. Eu comecei a perceber que o clube de leitura tá indo muito bom hoje em dia. Que bom, que bom. E a tendência é melhorar. Os próximos textos vão ser tão legais quanto este, tá? Se não mais. Se não mais. Ô, Laura, você tá gostando do livro? Eu tô, professor, eu achei o livro bem legal. Que bom. Eu fiquei com um pouco de medo de vocês acharem a história um pouco antiquada, já que ela foi publicada assim há tanto tempo, né? 40 anos, né? Pensei que vocês fossem achar uma coisa meio chata. Porque, olha, as personagens não se iludam. Elas não vão comprar iPhone, elas não vão comprar os carros mais modernos com o dinheiro que elas vão ganhar, porque é um texto da década de Não, 80. na realidade, eu até gostei, assim, que ele tipo, ele não enquadrou, assim, essas coisas, né? Porque, bem, a época, né? Porque, assim, se tentasse, por exemplo, escrever um texto que se passasse na época de, por exemplo, 1990 ou 1980, vamos falar 1980. Nessa época não ia ter, por exemplo, o iPhone de última geração. Então, assim, eu gosto que se enquadra assim, na época que está se passando, porque eu já li, tipo, alguns gibis, assim, ou até personagens que eram para ser inspirados, por exemplo, em uma época que se passava em 1930, vamos dar um exemplo.
a moda era diferente, só que aí, tipo, você via a personagem tava com uma roupa, tipo, de hoje em dia, assim, não se encaixava muito. Aí você pegava e falava assim, ah, mas poderia ser uma viajante no tempo. Não, era um humano, assim, comum, assim, uma personagem comum. É como fazer um filme de época e colocar uma música da Lana Del Rey. Não faz sentido. Então, Uma né? música que toca no rádio. Professor, Fala, Rafa. Oi, professor. Hum. Então, eu até achei meio interessante eles não, tipo, colocarem o autor, né, falar que os personagens comprou iPhone, carro, coisas de marca, porque ia ficar meio paia também, aí, tipo, ia perder todo o brilho da história, porque iam gastar com esse tipo de coisa. Eu achei interessante porque nós vamos ver com realmente o que eles irão fazer com esse dinheiro e que já estão fazendo. Então eu achei até mais legalzinho. Sem contar também que nem todo mundo ia gastar todo o dinheiro com coisa da última geração, né? Por exemplo, se você desse dinheiro pra mim, eu provavelmente ia na conveniência ali da esquina pra comprar um salgado, gente. Uma coquinha ali, né? Ser Exatamente. feliz, né? Tá, fala, Sofia. professor, agora eu pensei no negócio. Hoje à tarde eu vi uma promoção do iPhone. Esse cara é tão munheca que eu ia pedir pra ele um pouco de dinheiro pra me comprar pra mim. E ele não daria. Diga de mim. Tadinho. Ô, Vini, o que você tá achando do texto até agora? Eu achei da hora. Tem bastante partes engraçadas, né, do texto. Quais são os personagens favoritos de vocês, gente? Eu já falei o meu. Até agora. Olha, pior que é uma boa pergunta, porque eu também nunca analisei muito. Assim, eu achei todos os personagens bem legaisinhos, assim. Mas eu não sei dizer qual que é o meu preferido. Eu ainda Os vou meus analisar. favoritos são o velho e o açougueiro, mas eu ainda prefiro o açougueiro. Ô, professor, eu acho que o meu acho que é o velho e o menino. Ah, sim. Só tem uma Açougueiro, com coisa que não é tão certeza. legal nesse livro. Tem uma coisa que não é tão legal. É que são várias personagens que vão aparecendo, personagens secundárias, que não têm, assim, muita importância para a narrativa. E elas vão povoando o livro e algumas delas nem voltam. Nem voltam, né? Percebam que o velho já morreu no primeiro capítulo e acabou. Não E vai ter mais outra velho. coisa também, por exemplo, um exemplo assim de um personagem que eu falaria que era o meu preferido, se ele aparecesse pelo menos mais uma vez, é do velho que tinha pegado e falado assim, que o outro tinha pegado e falado assim, ai, se eu tivesse dinheiro, eu ia falar que era o meu preferido era o velho que pegou e falou assim, e fazia o quê? Levava o caixão junto? Ai, gente. E aquele velho que tá ouvindo as meninas cantarem lá, 21 elefantes incomodam muita gente. E 22 Ah, elefantes é muito incomodam. elefante, hein? Professor, Aí ele comenta, é muito elefante. E a menina, os Menino. incomodados que se mudem. ô professor, Exato. Exatamente. Ah, professor, tenho duas perguntas. Dois negócios pra falar. É, o que teve a ver, mais ou menos assim, com esse negócio que qual teve no negócio? meio? A música. Qual é a função disso na narrativa, né? Isso. Bom, todas essas pequenas cenas, vocês vão observar que tem pequenas cenas. Às vezes tem ceninha de um parágrafo que vai se encaixando na narrativa para mostrar a reação das personagens aos eventos que acontecem, né? Então, olha o que a Fer disse, por exemplo. Se aquele velho aparecesse mais uma vez pela mesma narrativa, ela gostaria muito dele, seria um dos personagens favoritos dela. Só que ele não vai aparecer mais. Perceba que ele estava em apenas uma ceninha e não volta. E nesse caso, o narrador colocou essa parte no texto para gerar um alívio cômico. Por quê? Porque várias coisas sérias estão sendo discutidas, e aí tem uma cena engraçada para que o leitor leia aquilo assim na hora e dê uma risadinha, aí continua e volta para a narrativa séria. Vai Professor, fechando mas essa parte. eu sou diferente. Eu comecei a cantar aquela música junto. Ah, eu também. É Acho que impossível para também mim ler aquilo sem cantar.
Eu acho que. Nossa, gente, eu pulei tudo. Meu Deus do céu. Aí Eu eu, tava se repetindo, aí, pulei a música de mocha. Ah, você aí pulou. eu não conseguia ler com aquela música. Eu não conseguia ler com aquela música na cabeça. Gente, mas eu acho que aquela música também serve pra indicar que conforme tá passando os parágrafos, né? Porque você vê que tem uma hora que corta a música e depois volta de novo. Eu acho que também serve pra indicar que também o tempo tá passando, né? O tempo, a hora, né? Uhum, Isso é isso mesmo. sim, isso mesmo. E olha que legal, os incomodados que se mudem. Porque a menina, ela tá falando que 22 elefantes incomodam muita gente. Ou seja, é como se ela achasse que eles incomodam mesmo muita gente, né? Aí quando o velho fala uma coisa que ela não gosta, ela fala os incomodados que se mudem. Quando ela mesma Ô, poderia ter se professor, mudado por causa dos elefantes. É tipo uma metáfora. professor, Olha lá. ela. Os incomodados que se mudem, tá bom, meu querido? Porque É, daqui a pouco quem tá incomodando aqui é você. é Daqui a uma pouco coisa que os você vai virar elefantes o poderiam ter elefante. dito, por exemplo. Ah, se a gente incomoda tanto vocês, se mudem. Mas beleza. Gente, se ninguém mais tiver comentário, dúvida ou algo para dizer, o prof vai se despedir agora, tá? Beleza? Façam as tarefas, vou colocar tudo no Ok, grupo. Até a próxima reunião. Leiam o capítulo e participem da discussão do jeito que vocês participaram hoje, porque foi muito, muito legal. Tá bom? Foi mesmo. Uhum. Tchau, Tchau, menininho. professor. Até tchau, amanhã. tchau, Jeff. Até. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, professor. Oxe, cadê ele? Eu ia falar tchau, o cara já foi embora. Ô Zé, você pegou. Você pegou as atividades que eu te enviei lá no. Já fechou, já. Na... Sério? Merda, hein? Sério? Não, eu que mandei porque eu falei. Caramba, né? Tá falando então,